Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje a gente vai continuar a tratar a respeito do socialismo. Retomando a frase de encerramento do Manifesto do Partido Comunista, a qual conclamava trabalhadores do mundo univos. Não só podemos interpretar como aquela velha máxima que a união faz a força, que os trabalhadores unidos seriam imbatíveis, mas pensando numa escala mundial, o convite era para os trabalhadores do mundo, explicitando uma proposta de caráter internacional, em oposição ao forte nacionalismo defendido pela burguesia naquela época. Mas também que, para Karl Marx, a sociedade capitalista, ou o modo de produção capitalista, seria derrubado por uma revolução de operários, que colocariam um fim na supremacia burguesa, porque, para Marx e Engels, o motor da história da humanidade residia na luta de classes. Nesse caso, entre a classe operária, que vendia sua força de trabalho, contra a burguesia, que era proprietária dos meios de produção. E através da revolução dos operários, se estabeleceria um governo socialista através de uma ditadura do proletariado, ou seja, um governo ditatorial dos trabalhadores, cuja função seria coletivizar os meios de produção que eram pertencentes da burguesia, para se alcançar duas das principais características do socialismo marxista, formando assim uma sociedade sem Estado, o chamado comunismo. A primeira característica é se alcançar o fim da propriedade privada dos meios de produção, os meios com os quais se produz na sociedade capitalista, pertencentes à burguesia, como as máquinas, as fábricas, e com a socialização, a coletivização desses bens através de um Estado socialista conduzido por uma ditadura operária, abrindo parênteses rápido aqui, até porque nenhum burguês abriria a mão de suas riquezas, suas propriedades voluntariamente de mão beijada em prol de pobres e trabalhadores. Fecha parênteses. E assim se alcançaria a segunda característica importante do socialismo científico, que é uma sociedade sem classes sociais. Até porque, se a propriedade privada era a causadora das diferenças sociais, das diferenças de classes sociais, com a coletivização da mesma, todos seriam donos de tudo. Não haveria mais patrões, burgueses ricos, proprietários dos meios de produção, e pobres, trabalhadores, proletários, despossuídos dos meios de produção, que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário miserável, que não correspondia ao real valor de seu trabalho, de sua mão de obra, de sua força de trabalho. E aqui eu destaco dois conceitos marxistas para exemplificar essa exploração burguesa sobre o operariado que Marx e Engels criticavam. São eles os conceitos de alienação e mais-valia, que estão interligados. E, para tanto, vou usar o mesmo exemplo bem simples que eu uso com os meus alunos em sala de aula. Provavelmente você já ouviu alguém falar em alienação, quando alguém diz, fulano é um alienado, no sentido de ser uma pessoa que não sabe o que se passa em volta dela. Para Karl Marx, a alienação era algo mais que isso. Seria quando o trabalhador, o operário, perdia a noção do valor do seu trabalho. Algo que ganhou força com a divisão do trabalho, a especialização do trabalho. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, o artesão que construísse uma mesa, que lhe fosse encomendada, sabia todas as etapas da produção da mesa. Desde ir até a floresta e encontrar a árvore com a madeira mais apropriada para a mesa, e na oficina, o artesão era quem cortava a madeira, lixava, unia as partes, os pés da mesa, o tampo da mesa, pintava, dava polimento e o acabamento final. E por dominar todas as etapas da produção, o artesão dava o preço da mesa, no qual estava incluído sua mão de obra, seu tempo gasto, sua dedicação, suas técnicas, saberes, sua força de trabalho. Porém, com a Revolução Industrial, os operários passaram pela divisão do trabalho. Cada operário
ficava com uma etapa da produção, especializado numa parte da produção e na repetição do mesmo trabalho. Então, na fábrica, para fabricar uma mesa, haveria operários que só cortavam a madeira, outro grupo que só lixava as partes da mesa, outro grupo que unia as partes da mesa, outro grupo que só pintava a mesa, outro que só dava polimento, outro grupo que apenas dava o acabamento final. E com isso, os trabalhadores das fábricas perderam a visão do todo, perderam a visão de todo o processo da produção. Com a especialização, por vezes, se trocasse o trabalhador de setor, se um que só pintava fosse para o setor que lixava a mesa, ele provavelmente não saberia executar tal serviço. Mas no seu próprio setor, por repetir tanto a mesma atividade, ele faria aquilo com maestria, cada vez melhor, cada vez mais rápido. Tanto que, numa fábrica, o que um artesão levava uma semana para fabricar uma mesa, num dia, vários operários em linha de produção com divisão do trabalho fabricariam centenas de mesas. Mas isso nos leva ao segundo conceito marxista que eu quero chamar a atenção aqui, que é o de mais-valia. Como sabemos, no mundo capitalista, time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Então, era importante que o trabalhador produzisse cada vez mais rápido, ou seja, que durante a mesma carga horária diária na fábrica o trabalhador produzisse mais. Então, um outro exemplo. Com a especialização, a divisão do trabalho, as linhas de produção, o trabalhador passa a produzir mais rápido. Porém, uma maior produção não resultaria em maior salário. Um exemplo hipotético. E por isso vou usar o real, o nosso real, como moeda mesmo. Digamos que, em uma hora, o operário desse acabamento final 50 mesas e ganhasse R$50. Mas, como o tempo é dinheiro, o burguês, o capitalista, o dono da fábrica, quer um lucro maior e pressiona esse operário a produzir mais. E por que o operário se sujeita a essa situação, a tal pressão? Porque ele precisa daquele salário, daquele emprego. Ele sabe se ele se negar a fazer, ele será demitido, ele vai ser mandado embora e facilmente substituído por outro trabalhador. Rapidamente, por causa do elevado número de pessoas desempregadas e ele, por sua vez, terá dificuldade para conseguir um novo emprego. Então, naquela mesma uma hora, o operário passa a dar acabamento final em 100 mesas, o dobro de mesas. E o que acontece? Antes ele produzia o acabamento de 50 mesas e ganhava R$50 em uma hora. Agora que ele produziu o dobro de mesas, 100 mesas, ele vai ganhar os mesmos R$50. Sim, ele produziu o dobro, mas ele ganhava por hora. Então, ele produziu o dobro, mas na mesma uma hora. E a diferença de mais 50 mesas, de mais R$50, foi para o salário do trabalhador? Não. Foi para onde? Sim, para o bolso do capitalista, do burguês, do patrão, do dono da fábrica. Pegando um exemplo bem grosseiro. Em uma montadora de automóveis, há linhas de produção. Abrindo parênteses, não podemos esquecer também da divisão internacional do trabalho, onde os componentes, os equipamentos mais complexos do carro, mais sofisticados, seriam produzidos por uma mão de obra qualificada em países desenvolvidos. Mão de obra essa que ganharia salários maiores, ganharia mais que os trabalhadores dos países subdesenvolvidos, onde seriam fabricadas as partes do carro que exigiriam apenas trabalho braçal. Fechando parênteses. Mas, retomando o exemplo grosseiro, em uma montadora de automóveis, os operários trabalham em linhas de produção. Num setor, vão montar o chassi do carro, no outro colocar o motor, no outro as rodas, no outro os bancos, outro setor vai cuidar da pintura, da calibragem e assim por diante, até ter o carro pronto. Mas o salário dos operários que produziram tal carro não será o valor, o preço de mercado daquele carro.
E é isso que Marx chamou de mais-valia, ou seja, a diferença entre o valor do produto fabricado e o salário do trabalhador que o produziu. Diferença essa que é embolsada pelo burguês capitalista. E por que o trabalhador muitas vezes não percebe isso? Porque, com a especialização, a divisão do trabalho, ele ficou alienado. Porque, ao não saber mais todas as etapas da produção e fazer só uma parte da produção, com a perda da visão do todo produzido, ele, o operário, perde a noção real do valor do seu trabalho, coisa que o artesão da sociedade pré-industrial sabia o preço que valia sua força de trabalho do seu produto final. Dá para perceber o que Marx e Engels criticavam no capitalismo? Por que eles criticavam a exploração do trabalhador? Sem mencionar a situação péssima das condições de trabalho nas fábricas, que já tratei em outro tempo de história sobre a Revolução Industrial. Ouça! Fechando parênteses. E como os trabalhadores conseguiriam acabar com tal exploração? Bem, para Marx e Engels, primeiro deveria haver uma tomada de consciência dos trabalhadores. Eles deveriam construir uma consciência de classe, abrindo outro parêntese. Algo que parece tão simples, né? Mas que poucos de nós temos. Já perceberam que poucos de nós nos identificamos como classe trabalhadora? Bem, se você não vive de renda, se você não ganhou na loteria, se não recebeu uma herança bilionária de uma tia rica e tem que trabalhar para ter dinheiro para pagar suas contas todos os meses, me desculpe, lamento lhe informar, você faz parte da classe trabalhadora, você é um assalariado. Eu acho muito curioso como todos se supervalorizam, se superestimam, como todos se acham da burguesia, se acham ricos. Pobre é sempre o vizinho, é o parente. No Brasil, muitas vezes, o miserável, ou seja, aquele que mal faz uma refeição por dia, se acha pobre. O pobre, por sua vez, que parcela a perder de vistas a compra de um smartphone, se acha classe média, e a classe média que economiza a vida inteira para fazer uma viagem internacional se acha rica, e os ricos se acham norte-americanos. Então, como podemos lutar por direitos se não sabemos o nosso lugar de fala, se não temos consciência de classe? Pegando um outro exemplo, como um afrodescendente vai lutar pelos seus direitos, como, por exemplo, a punição ao racismo, se ele não se identifica como negro? Ele nem sequer vai se sensibilizar com a luta do povo preto. Pois é. Fechando parênteses. Voltando para a questão do fim da exploração. Como eu estava dizendo, para Marx e Engels, os operários explorados deveriam ter uma tomada de consciência, construindo uma consciência de classe para lutarem por melhores condições de vida e trabalho, e através de uma revolução socialista operária, os trabalhadores tomariam o poder e implementariam o socialismo, governado por uma ditadura do proletariado. Um governo autoritário que lideraria essa fase de transição, que é o socialismo, onde haveria a socialização, a coletivização dos meios de produção. E a partir do momento que tal coletivização já tivesse sido concluída e fosse estabelecida uma sociedade igualitária, onde cada um contribuísse para a coletividade dentro das suas capacidades e recebesse de acordo com as suas necessidades, a função do governo, do Estado, desapareceria. E se alcançaria, assim, o comunismo, com uma sociedade sem Estado, sem governo, sem propriedade privada, sem classes sociais e com total igualdade. Bem, eu fico por aqui, mas a gente ainda não terminou. A gente vai continuar a discutir a respeito do socialismo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e segue a página do Facebook, do Instagram e do Twitter e deixe seu like. Até a próxima!